Toca o chimarrão. Umbanda Gaúcha hoje roda de chimarrão. Se gostar, vai ter 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a Umbanda Gaúcha e Daniel Mastral, aquela história satanista aqui. Vamos fazer aqui. A história de Daniel Mastral satanista. Você tá gravando? Tá gravando? Sim, tá gravando, mas o Bola não começou ainda. Tem que esperar. O Bola falou toca, né? Ah, é, tá gravando, né? Não te corte não, velho. Tem uma bola de bola no livro. O Bola. Tá, toca direito esse tambor, cara. Vai de Tô novo. seguindo a música. Vai pra mate. Maravilhoso. Boa noite, hoje dia 18 de agosto de 2024. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir em outros horários também. Queremos hoje levar o nosso bate-papo a todos os locais do nosso Brasil e do mundo, pelas ondas invisíveis da internet, que possamos, a partir de hoje, ter esse bate-papo e, enfim, outros, se for rentável, o povo gostar. E vamos então. Você está aqui no canal da Umbanda Gaúcha, um pedacinho da Umbanda, porque todos nós apenas temos um pedacinho. Algumas pessoas acham que tem muita coisa, mas na verdade cada um de nós tem apenas um pedacinho. Vou ressuriar. Em agosto, aqui no Rio Grande do Sul, a maioria das terreiras homenageiam os senhores Exus. Na nossa Umbanda não é diferente. E abrindo com esse senhor que nos guarda. Suriá, lá no isso. E vamos bater o nosso papo com o nosso chimarrão, porque alguns irmãos comentaram no Brasil afora que aqui era o espaço da Umbanda Gaúcha e onde já se viu não havíamos tomado um mate ainda junto com vocês. Então a Umbanda Gaúcha tem que ter um mate, né? Na mais de uma roda informal hoje. Estamos no domingo aqui, no entardecer para a noite aqui no Rio Grande do Sul, na grande Porto Alegre. E convidamos você para fazer parte desse bate-papo aí. Deixe seus comentários depois. Vamos tentar fazer o máximo ao vivo, mas não podemos dizer que está sendo ao vivo, porque temos que editar algumas coisas, porque o canal precisa ser editado às vezes, né? Estamos aqui com o nosso convidado
e a presença do Rafael, né, nosso filho mais novo, a Bárbara, nossa filha menina, todos eles que participam na religião desde pequenininhos, né, desde bebê, como eles dizem, né, e nasceram e cresceram dentro desse movimento da Umbanda. Então, nesse bate-papo hoje, nós queremos deixar você bem à vontade, tentarmos ficar bem à vontade, até esquecendo que está sendo filmado, para que flua melhor as energias. Que o grande patrão velho, a primeira dama do nosso papo, abençoe essa noite. Um pouquinho, que eu posso servir um pouquinho para fazer mais vai ficar conversando com você mais tarde. Quer dar uma tocadinha? Dá uma tocadinha, né? Vocês já viram que os senhores Exus sempre que se apresentam dentro da religião, sempre se apresentam como espíritos felizes, contentes. O pessoal que dá uma olhadinha para lá, que não está aparecendo bem o teu semblante ali. A Bárbara está um pouco mais envergonhada, mas em breve ela vai se soltar. Chama atenção, então, diz que os senhores Exus são seres espíritos faceiros, felizes, sempre pronto para ajudar, mas sempre disposto com essa alegria também, de encantamento, de levantar o astral, né? Sempre dando essa força lá, olha isso. Os assuntos que rodearam a internet, vocês nos chamaram a atenção também, que era sobre o chamado pejorativo ex-satanista Daniel Mastral. As pessoas queriam que eu me manifestasse quando aconteceu o ocorrido, que infelizmente até então alguns dizem que o senhor Daniel Mastral, agora falecido, que ele teria tirado a própria vida ou que alguém matou ele. Enfim, a internet polemizou faz 2 semanas sobre esse assunto. Nós temos uma mania, uma regra de tentar não interferir nos assuntos que está latente no momento, esperar sempre a poeira baixar e depois falarmos daquilo com calma, com tranquilidade, até para não ser iguais aos outros que já venham. Para mim fica alto me falar, tem que ser um pouquinho mais baixinho. Eu sinto que meu som não sai para fora. Rafael vai regular agora um pouco a música. Pra mim que estou falando e ouvindo você, fica meio no perco o fio da meada. Um pouquinho mais baixo. Aí tá bom. Não, baixo. Tá alto ainda. Um pouquinho coisa a mais. Aí. Então, a internet não falou de outra coisa 2 semanas atrás, até 3 quase, sobre o falecimento, o desencarne do senhor Daniel Mastral. Às vezes os jovens não acompanham isso aí, ou estão perdidos nos games, nas coisas deles. Então, pelo pouco que sabemos, esse falecido senhor Daniel Mastral é uma pessoa que passou por coisas tristes na vida, além de ter frequentado, conforme ele dizia, alguns lugares pesados, alguns lugares que ele dizia que era satanista. Depois ele passa por uma conversão, pelo que entendemos, pelo que ele dizia também, que essa conversão dele ele passa a ser
evangélico ou pentecostal, enfim, mas ele passa por uma outra ordem. E depois ele vem a tentar o sucesso denunciando aquelas coisas que ele dizia que viu, que ele conviveu, e também nessas denúncias dele dizer que era perseguido, enfim. Mas o que nós, Umbanda, temos a ver com isso? Temos a ver no sentido apenas de algumas explicações. Todas essas coisas que essas criaturas, a qual alguns aí depois se arrependem de fazer, ou inventam que participaram, que isso não é das nossas religiões, nem da Umbanda, nem dos cultos também, de nações, de candomblés, dos batuques, dos canjerês, catimbó, enfim, as religiões de matriz africana, ou a nossa própria Umbanda, o espiritismo brasileiro, ela não tem essa visão antagônica de um ser feito para fazer maldade. Sabemos sim que há pessoas que se prendem a fazer e a prejudicar o seu semelhante, e para isso eles criam nomes fantasiosos ou aceitam nomes daquelas coisas que já existem, que é moda aí fora. Verdadeiros endiabrados, né? As nossas religiões não têm isso. As religiões de matriz africana, todos os orixás estudados que vieram para o Brasil, os nomes mais conhecidos, ao iniciar pelo Criador Supremo Olorum, seu pai feminino Ododua, e depois vão indo a Zambi, pelos angolanos, Oxalá, uns têm a visão diferente um pouco dos inquices, mas nenhuma dessas formas religiosas e crenças trazidas para as etnias africanas ao Brasil não possui esse ser que o cristianismo traz através do catolicismo, do protestantismo e de algumas religiões cristãs sobre essa coisa, essa briga eterna do bem e do mal da forma espiritual. Deixando claro isso, que não existe, não há. Então sim, algumas criaturas, desde lá quando houve o cativeiro, alguns irmãos que estavam sob o cativeiro tentavam amedrontar, tentavam colocar medo naqueles que os perseguiam, dizendo que naquela época o Exu seria o servidor do mal. Em própria África também algumas tribos também tentavam criar alguns nomes lá na forma africana, pouco conhecida por nós brasileiros, ou nas Américas, de algumas coisas para intimidar o seu rival. Depois também alguns bispos, alguns padres, né, quando estudaram e tentaram catequizar os africanos, entenderam muito pouco as suas crenças e tentaram sincretizar os nomes orixás dos inquices com alguns santos católicos, para eles poderem entender. E como não havia uma denominação por mal, os bispos, os padres pegaram o Exu para idealizar o mal, o capeta e assim por diante. Mas isso já aconteceu lá em África também, com um bispo famoso, inclusive ele era de origem africana, e ele, quando se torna bispo, ele passa a ser o maior inquisidor das tribos africanas, por motivos que a gente não conhece, ou todo mundo desconhece dos motivos reais que o fez isso. Talvez pelo mesmo motivo que alguns se tornaram nas fazendas, né? Nas canavieiras, enfim, nos cafezais, viraram carrascos a favor dos senhores de engenhos, se tornando o que chamamos e entendemos hoje como capitães do mato.
perseguiram seus próprios conterrâneos, perseguiram o seu próprio povo. Mas isso são pessoas individuais, né? Que por algum motivo, talvez mais ligado ao psique e não ao religioso, fez com que ora perseguido e depois passa a ser perseguidor. Ora vítima, depois vira carrasco. Bom, temos essa pequena introdução para poder dizer que existe um problema grande aí. O Espiritismo de Allan Kardec, está aqui as obras do nosso querido Allan Kardec, algumas obras, ele nos deixa bem claro que o mal é a ausência do bem, a escuridão é a ausência da luz. Onde não há Deus, há a sua ausência. Então, depois ele nos fala que esse Deus preconizado pelo Mestre Jesus, ele não é um Deus carrasco, ele não é alguém que julga e condena alguém pela eternidade. Para sempre vai ser condenado, como diz os católicos, jogado no fogo do inferno, e assim por diante, nunca mais saíram de lá. O Espiritismo nos dá uma visão de um Deus realmente cheio de amor pela sua criação, em que ele sempre está disposto a dar uma nova oportunidade, uma chance, como diz aqui no Rio Grande do Sul, uma nova oportunidade a todos que erram. E ele cria leis imutáveis, onde as próprias leis da natureza imutáveis, e elas empurram e fazem com que todos os seres vão pela roda do tempo, pela roda da vida, vão ser quase que empurrados a progredirem. A lei do progresso e outras leis. Então ninguém fica estagnado. Então, na visão espírita, trazida pelos espíritos, através do conhecimento de Allan Kardec, o codificador da doutrina, ele passa que ninguém está no erro eternamente. Então esse ser que outrora foi trazido pelo catolicismo e às vezes até reconhecido pelos irmãos hebreus, das tradições antigas, não é bem assim a definição, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não deixaria que aquele ser, há milhares de anos, pelas leis que ele criou, ficasse estagnado, sem evoluir. O que acontece, sim, que nós sabemos, assim como em qualquer comunidade, em qualquer local, sempre que há uma liderança, positiva ou negativa, vamos falar agora da liderança negativa, sempre que um líder é abatido, ou sai de cena, em breve alguém vai assumir o local dele. Por exemplo, lá no morro ou na comunidade X, A, B, tem um traficante, alguém muito perverso, vamos dizer que o nome dele seja João. Aí o João, por motivos diversos, ou ele vai preso, ou os próprios concorrentes abatem ele, ou a polícia em confronto abate ele, ou até em último caso que ele falece, desencarna, morre, como se diz aqui no português, né? Vai haver um sucessor lá. E muitas vezes, para não perder aquele poder que o João tinha na comunidade lá, o sucessor vai querer usar o nome de João de novo. Então, se perguntarem para alguns quem é que está comandando lá o morro lá, que é o maioral lá, o João, e esse João pode se tornar eterno. Mesmo que não seja o João, vai ser aquele que vem em nome do João, e no fim sempre continua com o João. Então assim também há outros nomes usados, que alguns chamam de demoniologia, satanismo, enfim. Então não é aquele personagem, quero que todos tenham certeza, isso não é aquele personagem lá
que existiu um conto mitológico, não é? E sim o sucessor dele, depois que vai ter que ir para o progresso também, e vai vir outro, e vai vir outro, e talvez vão usar esse mesmo nome do João, para vocês entenderem. Isso é o que nos diz o conhecimento da doutrina espírita. Por que eu cito a doutrina espírita? Porque ela traz uma lógica incontestável de um Deus totalmente de alta grandeza, de misericórdia. Coisa que, entre os outros deuses conhecidos desde as mitologias, não há nada igual a esse Deus que o próprio Jesus, o Mestre Jesus, veio dizer como ele é. Um Deus de amor, de misericórdia, do perdão, de perdoar os vossos inimigos, fazer o bem ao próximo, enfim, toda aquela doutrina de Jesus está aliada a esse conhecimento que a doutrina espírita kardecista nos traz. Então, estamos embaseados não só na doutrina de 1800 trazida por Kardec, mas por todas as coletâneas de conhecimentos já lá, vindo da Grécia, da filosofia, da lógica, do Antigo Egito, da Ásia, da Pérsia, enfim, e do nosso maior mestre, que é Jesus. E nesse ponto, não há uma outra visão com tanta lógica. Se um dia alguém trouxer uma outra visão que tenha lógica, por que estamos falando de lógica? Porque seria ilógico, contra a lógica, que o Criador Supremo tivesse alguém, como as criaturas aí, pentecostais, afirmam e católicos, que seria igual a ele. Teria terminado o mundo, milhares de anos atrás já. Teria derrubado tudo, teria conquistado. Se houvesse realmente um rival à altura do Criador, quantas coisas já teria acontecido na humanidade? Muito pior que os erros pessoais e coletivos que aconteceram na história, que a história registra. E, quando falamos em religião, um pouquinho aberto, um pouquinho. Temos que falar em lógica. Porque se nós não falarmos em lógica, nós estamos apenas imitando outras crenças que se tornaram ignorantes ou até que sumiram do planeta. Ó, esse ponto que a gente ouviu a recém, que sem isso não se faz nada. Nossa religião diz que o primeiro a ser saudado, que sempre tem que ser saudado, é o Senhor Exu. E aí vocês veem a importância que nós temos nas nossas religiões sobre o Exu. Se ele fosse um agente do mal, como muitos julgam, sem lógica, ele não seria tão importante assim. Alguma dúvida de sentido, alguma colocação? Fique à vontade. Não. Você já ouviu falar do Daniel Mastral? Já. Tu ouviu falar dele? Eu já conheço, não sei o quê. Falar mais alto, pessoal. Que satanista, não sei o quê. Era um satanista e não sei o que, tudo. E ele se matou, né? Estão dizendo, né? Sim, estou dizendo. Agora, já sobre esses fatos, vamos emendar sobre aquela pauta que a gente falou. Meus irmãos, eu acho que essa deve ser a pauta mais original dos últimos dias aí. Os profetas do fim do mundo. Meus irmãos, toda vez que acontece qualquer coisa que cria uma expectativa coletiva, negativa principalmente, logo em seguida já vem os metidos a profetas, metidos a médios, pseudos profetas, e eles vêm sempre já com a sua tentativa de dizer que o mundo vai acabar
que o mundo está acabando, que está chegando a hora do juízo final e assim por diante. Inclusive alguns para embasarem as suas teses, citam até as escrituras, citam até a Bíblia Sagrada. Bíblia é essa que eles não leram direito, porque se eles lessem realmente, talvez procurassem entender o que leram. Acho que falta para esses irmãos o que a gente aprende na escola, na matéria de português, interpretação de texto. A gente lê um texto e depois a gente tenta identificar o que a gente entendeu daquele texto, ou tenta entender aquele texto, fazendo algumas perguntas sobre o entendimento ou sobre o exposto ali, se alcançamos aquilo ali. Quando há o dilúvio, lá em Gênesis ainda, quando Noé chega dos Montes Urais, com a Arca, e logo em seguida Deus faz uma nova aliança com Noé, e Deus promete a Noé que jamais, que nunca mais, que não haverá mais nenhum movimento para que termine o mundo e recomece. Está lá a promessa divina. Inclusive o grande marco, o grande carimbo desse dia, que eu acho que Deus, quando faz as coisas, ele procura registrar e carimbar, além de estar no livro de Gênesis, existe um carimbo que sela essa aliança como um anel, como uma aliança, que é o grande arco-íris que aparece naquele momento, e Deus fala para Noé que aquele era o símbolo da nova aliança que ele faz com o povo, a aliança que ele renova com o povo, com Noé e seus descendentes, que já não mais o mundo terminaria através de catástrofes, principalmente com a licença do Criador. Então Deus decreta ali, naquele momento, que o mundo não vai terminar por cataclismos. Anos depois, o apóstolo João escreve o livro do Apocalipse, que muitos consideram uma profecia, e que ali ele divulga muitas visões do futuro. Tem que roncar, ó. Da hoje que hoje tem que roncar com isso. Então João, quando escreve o Apocalipse, um livro considerado profético, ele fala muito dos instantes finais, de algumas coisas que aconteceriam. Assim como Jesus também fala desses momentos. E diz que as gerações ainda passarão, muitas gerações. Mas nós não podemos entender aquilo como o fim do mundo, e sim como o fim de uma nova, de uma era velha, de uma antiga era, para uma nova renovação. Temos que ler e interpretar. E se a pessoa tiver um pouquinho de conhecimento teológico, lendo o livro do Apocalipse, ela vai ver que mais de 90% das coisas já aconteceram do que estava exposto ali. Nós estamos nas últimas páginas do livro. Não é quando vai haver o fim do ciclo. Nós estamos nas páginas que renovam o ciclo. Voltando à explicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que se estava lá nos anos 80 ainda sobre o terceiro milênio, que é o que nós estamos agora. Passagem para o terceiro milênio, para esse novo século que já começou. Então, nesse novo século, do ano 2000 para cá, 2001 para cá, as transformações do planeta Terra, onde o planeta Terra se encontrava-se num grau de provas e expiações, agora passamos por uma era em que o planeta passa por um grau em que ele agora é regeneração. Então não é o final, ele ganha um grau, ele evolui, o planeta evolui, um planeta de regeneração. Antes apenas provas e expiações, agora para regeneração.
O que é regeneração? Se nós fosse olhar aqui no plano Terra-Terra, é como se todos nós que passamos pelas provas e expiações, ou dizer, pagando nossas penas, ou cumprindo parte dos nossos karmas, agora estamos nos depurando, estamos nos regenerando. Somos os que estamos ficando aqui nessa órbita terrena, e aqueles que têm condições de evoluírem. Então nós passamos por um grau de evolução agora. Todos nós. Um merecimento coletivo, não só individual. E vocês sabem que num grupo, se você pegar um grupo bem positivo, e você largar alguém ali que está ainda desequilibrado, a tendência dele é o grupo absorver ele e ele absorver as coisas boas do grupo. E ele evoluir junto, sendo empurrado à evolução. E é assim que nós estamos. Nós somos empurrados na Terra agora à evolução, que é o período da regeneração. É como se nós tivéssemos agora saindo da pena e nós recebemos a tornezeleira eletrônica para poder andar no mundo, para ser feliz, para trabalhar, para amar. É como se agora nós passássemos por uma transição de muito mais luz, de muito mais amor. Algumas provas sim, porque quem está em regeneração, ele precisa passar por algumas coisas para afirmar que ele está firme. Porque aqueles que não passarem as provas sabatinas, quando desencarnarem, irão para um outro plano, que não é a Terra, que é um outro plano, como fala o Espiritismo também, onde eles vão evoluir no grau que eles se encontrarem. Então, tipo, se fôssemos olhar numa escola, é como se nós saíssemos do primário e atingimos agora o ensino médio. E aqueles que aqui atingirem bem o ensino médio, eles vão evoluir para o ensino superior. Isso está acontecendo na Terra. Então vai haver coisas que vai chamar a atenção individual e coletiva, de um ou de vários, e que as pessoas vão até se assustar. Claro que vai haver isso. Porque cada caso é um caso. Cada comunidade é um caso, cada país é um caso. Cada pedaço nesse planeta gigante é um caso. Cada coletivo, cada família é um caso. Cada reencarnação é um caso. Então, deixar para os profetas do fim do mundo que o mundo não vai terminar agora. Sim, está passando por uma faxina. Estão arrumando. Quem de nós, quando vai fazer uma faxina, que a gente fez a faxina antes de começar aqui, a gente tem que fazer uma bagunça grande para faxinar, né? Não sei ainda por que para arrumar tem que desarrumar, tem que bagunçar, mas é. Então, quem não tem olhos para ver vai pensar que a Terra está numa bagunça. Que os países estão numa bagunça, que o mundo está numa bagunça. Está terminando, mas não. Nós estamos levantando os bancos, o plano espiritual está começando a varrer. Estão levantando tudo para varrer, estão tirando o pó de tudo. Tem que tocar um jato d'água em tudo. Lava-jato em tudo. Detergente por tudo. Então, claro, para aquele que observa apenas com os olhos pequenos da mente, ele vai ver aquilo tudo bagunçado. Mas aqueles que têm uma visão maior, tiveram conhecimento, eles vão ver que sim, já tem parte que já foi arrumada. Estamos no início da faxina da arrumação, na regeneração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, jovens, adultos, não acreditamos, não acredite e não dê crédito quando a pessoa vem em cima de um fato ou da morte de alguém, ou alguém que vai para a internet ou para a televisão, com uma pauta de fim do mundo, que vai vir uma coisa agora e vai levar todo mundo como se fosse uma nave, e aí criam nomes bonitos para isso.
por falar nisso, como nós estamos em regeneração, os outros planetas e as outras esferas, as outras dimensões, que estão aqui junto a nós, do nosso lado, acima, abaixo, enfim, estão na mesma vibração, a nossa Terra, os planetários da Terra, eles chegarão mais próximos de nós, por meios naturais, que é em pensamento e espiritualmente, ou por meios físicos, de aparições. Então cada vez mais vai se aparecer naves de outras esferas, né? Conduções que eles usam para chegar até aqui. Vai aparecer cada vez mais informações sobre esses seres. Os maiores estudiosos desses assuntos de UFO, de extraterrestres, eles dizem umas coisas para nós, que existe entre nós centenas de espíritos que já não têm o corpo físico. Isso é óbvio para quem tem uma doutrina espírita, para quem está numa religião que cultua espíritos. E esses outros planetas, esses outros mundos, também há seres que já não têm corpo físico lá, que agora são espíritos. Então, para o espírito desse planeta e de outro planeta se conectarem, quando eles atingem um certo nível, não há muro, não há diferença, não há barreira. Ao mesmo tempo que nossa terreira chega um preto velho, um caboclo, quando o espiritual chega o Dr. Bezerra de Menezes e outros seres, os espíritos desses além terra também se manifestam nas religiões, seja que religião for, como espíritos, não precisando disso de nada físico nem de espaçonave. Isso é tão certo como 1 mais 1 é 2. Assim como há encarnados e desencarnados aqui, há encarnados e desencarnados em qualquer dessas bolas aí do universo, desses planetas. E para aqueles que já não têm o corpo físico, as barreiras são bem menores para a comunicação. Até porque a comunicação que há além terra, ela está numa evolução incapaz da gente poder decifrar como ela é. Se nós hoje já temos meios de comunicação, tal qual a internet, o celular, imagina que eles não têm nessas outras esferas, no plano espiritual. Porque a tecnologia que nós temos aqui, de uso nosso físico, todos nós, ela não é nem um rascunho daquilo que eles já não usam mais lá. Isso aí está no museu lá. A nossa maior tecnologia hoje aqui, de comunicação, é museu lá, é obra de lembranças dos ancestrais deles lá, no mundo além terra. Claro que cada esfera dessa que a gente olha pelo telescópio deve estar numa evolução, mas já é provado que todas ou quase todas, como são muito mais antigas, milhões de anos que o planeta Terra, elas têm muito mais evolução que nós. Falando de ciência, de tecnologia, porque elas estão no espaço, conforme os cientistas da Terra já descreveram a datação desses planetas, milhões de anos da nossa frente. Então, assim como nós falamos também do que alguns pregam em televisão e informação de internet sobre demonologia, que está errado, conforme a doutrina espírita, que fala desse Deus superior, assim também não está correto quando alguns afirmam que os seres de outros planetas vêm para nos destruir nós. São criaturas do mesmo Criador, Deus. E eles estão milhões de anos em evolução acima de nós. E se eles quisessem, na lógica, destruir o nosso planeta, seria a coisa mais simples do mundo.
já teriam destruído pelo poder que eles têm tecnológico. Pensem nisso. Assim como o cramunhão que alguns inventam, o demonião, o satanão, tem que botar sempre em para alguns entenderem. Se quisesse destruir a Terra, se tivesse esse poder que alguns dizem que tem, já teria destruído o mundo. O que alguns líderes de seitas, de religiões, e esses também, acredito que são sustentados por eles para falar essas bobagens em rede de internet, em televisão, em rádio, enfim, eles têm interesse de colocar o medo nas pessoas. Porque ninguém, meus irmãos e minhas irmãs, é dominado se não tiver medo. Desde que há religiões antigas no mundo, para dominar a população, os líderes sempre usaram o medo da multidão. Porque se a multidão não tiver medo, vai descobrir que é maior que qualquer líder solito. 1 milhão de pessoas é mais forte que 100 pessoas, que 10, que 20, que uma sozinha. E é impossível manter as pessoas num rebanho, tipo gado, ou dentro de algumas igrejas, ou de alguns centros religiosos também, sem eles terem medo de algo. As pessoas, quando têm medo, elas não são livres. Elas não têm a liberdade de ir contra aquilo que o outro quer dela. Então todas essas criações de medo, seja de extraterrestres, seja de demônios, seja de Satanás, não são criações de agora. Agora nós temos redes sociais que a gente vê esses caras divulgando aí. São criações desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, sempre os líderes dos grupos, os líderes negativos dos grupos, seja grupos políticos ou religiosos, sociais, enfim, sempre criaram um personagem ou algo que colocasse medo naqueles seres para dominar. Porque o processo imperativo da dominação, do domínio, precisa criar medo nos outros subordinados para que ele possa servir a ele. Aí sim, nós temos personagens do mal. Personagens que praticaram o mal e outros que seguem aquelas mesmas doutrinas, aquelas mesmas coisas primitivas, de prisão, de medo, de amedrontar, de colocar coisas pesadas contra as pessoas. E aí são escolas de domínio, são técnicas utilizadas para dominar. Isso existiu em Grécia, isso existiu no Egito, entre o próprio povo hebreu, entre o cristianismo, o catolicismo, quando se criou o demonião, o medo do inferno e tudo mais. Sempre foi com caráter de domínio, dominar as criaturas, colocar elas em cabresto, como diz aqui no sul, cabrestear, colocar limites. O exemplo básico que eu vou dar aqui no Rio Grande do Sul, né? Olha a força que tem um cavalo. O cavalo, desde que o ser humano aprendeu a conviver com os animais, que elege entre os animais o cavalo, o homem conseguiu fazer muitas coisas da modernidade através do uso do equino, do cavalo. Mas se o cavalo soubesse a força que ele tem, tivesse a liberdade, ele jamais seria dominado. Mas o que o ser humano fez para manter ele através da doma, através de técnicas, ele consegue prender o animal, o cavalo, e colocar ele sob jugo, seja de forma mais leve ou mais pesada, mas o animal
passa a servir ao ser humano. Então, muitas vezes, não vou dizer através do medo também, ou de técnica de domínio. E uma das técnicas de domínio é colocar medo ou colocar limites no outro ser humano. Então todas as vezes que as pessoas gritam fim do mundo, elas estão querendo assustar alguém. E essas crenças que precisam de santuário, de templo, que precisam de prédios para continuarem sobrevivendo, porque para eles, os líderes, não basta ter uma crença que as pessoas simplesmente se beneficiam das suas crenças e da energia daquela crença, mas precisam multiplicar materialmente também, financeiramente, aquele local ou aquele líder. Eles fazem questão que esse medo se espalhe, o medo do fim do mundo, o medo do capeta, o medo do satanás, o medo do caminhão, o medo do extraterrestre, o medo do fim do mundo, o medo do apocalipse, o medo de Deus. Eles conseguem colocar que o ser humano tenha medo do próprio Criador. Se esse Deus que Jesus nos fala há mais de 2000 anos, inclusive ele entrega a sua própria vida física, carimbando que aquilo era verdade, do que ele acreditava, se esse Deus é verdadeiro como mostra esse mundo, não precisa ter medo. Esse é um Deus só de amor. Esse é um Deus que criou leis. E essas leis é que vão nos colocar a passar, a colher certas coisas que plantamos. A lei de ação e de reação é uma delas. Para cada ação, há uma reação. Para cada coisa que a pessoa faça, vai ter uma outra energia que vai ir contra. A lei do livre-arbítrio, se Deus nos colocou, todos nós desse mundo, com livre-arbítrio, por que ainda tem pessoas que querem aprisionar outras e tirar o livre-arbítrio? Claro que o livre-arbítrio, ele não nos dá só direito, porque junto com os direitos vem os deveres. Se nós temos direito a uma coisa, o nosso direito termina onde começa o direito do próximo. Então nós temos o direito e depois o dever de respeitar o direito do próximo. O direito e o dever andam numa perna e na outra. São duas pernas. Como se fossem duas pernas. Como é que nós temos? Ali na frente. 19 horas e 16 minutos. Era 17 quando a gente conversou. Eu tô assim, Então, precisamos pregar e falar sobre a doutrina do sem medo, a doutrina da liberdade, a doutrina que aquele Nazareno, aquele mestre maior, Jesus, quando caminhou sobre essa terra, deixou para nós. E muitas coisas que falam, que querem dizer em nome desse grande mestre, se não estiver com lógica, não devemos aceitar. Vamos encerrar então? Já tocamos para encerrar? Bem tambando, bem devagarinho, mas refletiu a luz divina, refletiu essa luz divina, então ela veio de algum lugar. Toda a sua força, seu amor, luz que
E a grandeza, que grandeza é essa? Grandeza espiritual, grandeza da iluminação. Coisas lindas. Avante, em frente, vamos lá! Temos essa canção, né? Como a nossa agora Deus, com essa energia, toda outra igual. Levando, indo em frente, o mundo até a próxima, nosso bate-papo, nosso papo gostoso, roda de chimarrão aqui pela Umbanda Gaúcha. E se vocês gostarem, haverá 2, 3, 4, 5 ao infinito. Muito obrigado, pode ligar para nós, Rafael. Fiquem na paz, recebam muita paz. Não, tem que